Galera, que este líquido aqui é essencial para a vida, todo mundo sabe. Mas a ingestão em excesso de água pode causar sérios prejuízos para o nosso corpo, para a nossa saúde. E o tema de hoje é justamente sobre isso. Nós vamos falar sobre intoxicação por água. Se liga aí, enquanto eu vou tomar meu copo com água aqui, você vai se ligando que daqui a alguns segundos a gente se vê de novo, beleza? Vamos lá! Fala, gente! Então vamos diretamente saber o que seja intoxicação por água. Vamos lá? A intoxicação por água se caracteriza por uma ingestão excessiva de água em um curto espaço de tempo. Para a gente entender o que seja excessividade, é necessário a gente observar os nossos rins, que são a principal via de saída de água do nosso organismo, né? Os rins conseguem excretar, ou seja, colocar para fora do nosso corpo, cerca de 600 ml a 1 litro de água por hora. Então, se haver um desequilíbrio entre uma grande entrada de água do nosso organismo e a baixa vazão devido a esse limite dos nossos rins, esse excesso de água no nosso organismo vai causar sérios problemas aí dentro do nosso corpo, né? E um dos principais problemas que ocorrerá no nosso organismo com a alta concentração de água é a queda na quantidade de sódio, ou seja, de sal no nosso sangue. Isso se chama hiponatremia, ou seja, ao pé da letra, é uma quantidade baixa de sal no nosso sangue, ou seja, na nossa corrente sanguínea. O sódio ele precisa estar num limite entre 135 milimole a 145 milimole por litro de sangue. Quando ocorre valores abaixo de 135 milimole, a situação se torna perigosa, principalmente no que diz respeito à nossa pressão arterial, porque o sódio está relacionado diretamente à nossa pressão arterial. Lembra, né? Se comer sal demais, pode a pressão subir, e se também tiver sal de menos, a pressão pode cair, causando problemas sérios também. E o que ocorre? Com a alta concentração de água na nossa corrente sanguínea, devido a essa ingestão excessiva, vai acontecer saída de água da nossa corrente sanguínea para dentro das nossas células. Na nossa corrente sanguínea com excesso de água, ocorrerá diluição de solutos, entre os quais o próprio sódio, né? Ou seja, o sódio vai ser dissolvido, o sal vai ser dissolvido em água, vai ter mais água do que sal, fazendo com que a nossa corrente sanguínea se torne um meio hipotônico, ou seja, de baixa concentração de soluto. Quando ocorre essa baixa concentração de soluto, a água vai partir para algum canto onde está sendo mais atraída. Vocês sabem muito bem que a água ela corre para tudo quanto é canto, ela acha qualquer buraco para entrar aí, né? Então, o que ocorre? Com a alta concentração de água na corrente sanguínea, como se tivesse uma calha cheia de água, ela vai esborrar. No caso da corrente sanguínea, ela vai esborrar para onde? Para dentro das nossas células, para dentro das células do nosso corpo. O que ocorre? Eu informei que o meio onde está a grande concentração de água é um meio hipotônico, ou seja, com baixa quantidade de soluto, principalmente o sódio. Só que dentro da célula a quantidade de soluto é maior, fazendo então com que a água seja atraída para dentro da célula através de um processo chamado de osmose, certo? Que é uma saída de água de um meio para o outro, certo? Então, osmose significa isso. Então, a saída de água da corrente sanguínea para dentro da célula através da osmose ocorrerá devido justamente a isso, uma grande quantidade de água na corrente sanguínea com baixa quantidade de soluto, porque os solutos estão sendo dissolvidos devido a essa quantidade de água, fazendo com que a água vá para dentro das nossas células. O que vai ocorrer se você encher um balão de água? Ele vai começar encher, até o momento que ele faz, pof, estoura. A mesma coisa acontece com a nossa célula. A quantidade de água excessiva que ela recebe vinda do meio extracelular vai fazer com que a célula cresça, ela se expanda até um certo limite. Chegando àquele limite, ela vai estourar. Esse estouro da membrana da célula é chamado de lise, ou seja, o rompimento da membrana plasmática devido justamente a essa quantidade de água internamente. Bem, com relação às células do nosso corpo sem ser do cérebro,
elas têm uma capacidade de se estender muito mais do que as nossas células nervosas, porque as células de outras partes do corpo, por exemplo, dos músculos, dos locais onde tem muita gordura, então ela é mais flexível o meio, né? Então ela consegue se estender mais. Mas no caso dos nossos neurônios ou células nervosas, o problema se tornará duplicado, se tornará em escalas exponenciais para os nossos neurônios, porque o nosso cérebro está confinado dentro do nosso crânio, ou seja, ele não tem espaço para se expandir. Então, se as células do nosso cérebro começam a receber água em excesso devido a essa intoxicação e devido justamente a esse problema de água na corrente sanguínea e a baixa concentração de soluto, fazendo com que a água vá para dentro da célula, o que vai ocorrer? Uma expansão do nosso cérebro e aí o que vai dar? Vai dar problema, porque ele não vai ter para onde ir. Então, se essas células se expandem dessa forma, ela vai causar, então, edemas, inchaços cerebrais, o que pode causar problemas como confusão mental, convulsões, coma, hérnia cerebral e, claro, chegar até o limite que é a morte, certo? Então, é necessário a gente prestar muita atenção sobre essa questão da quantidade de água que a gente ingere. Aí você pode, então, se perguntar aqui no finalzinho para a gente terminar. Qual a quantidade de água ideal? Bem, se você observar pelos vários artigos que tem pela internet, a gente vê mais ou menos um consenso de que não há uma regra geral, universal, no que diz respeito à quantidade que você deve tomar de água durante por hora ou por dia. Essa história de ter que tomar 2, 3 litros de água por dia, certo? Isso se torna muito relativo, devido justamente a essas situações. Tem pessoas que têm necessidade maior de água, por exemplo, um triatleta terá muito mais necessidade de água do que aquela pessoa que passa o dia todo sentada, entendeu? Então, essa questão da quantidade de água que vai entrar no organismo vai depender de cada caso específico, mas é importante sempre ter como relógio. Qual é o relógio do nosso organismo? É quando ele sente necessidade e o nosso cérebro vai avisar quando a gente sente sede. Então, beba água somente quando você sinta sede. Não vá ficar tomando água aí de qualquer forma, de forma adoidada, pensando que você está fazendo bem para a sua saúde. Neco, pode estar causando intoxicação por água aí no seu corpo, ok? Então espero que você tenha entendido bem esse assunto e tenha boas práticas de ingestão de água aí com você, beleza? Aquele abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo.